E aí, galera, bom dia. Olha o Marcião lá. E aí, meu? Tudo bem? Bom, depois trocar o reloginho aqui pra mim, já tá no alarme. Bom dia pra vocês. Eu fico feliz do Bruno ter me chamado aqui, mais uma vez agradecer ele, agradecer a equipe dele. Nessa correria do dia a dia, Cara, a gente se você recuperar peca 30%, mais, pisa tá na bom. bola com a equipe, não mandei a palestra antes, foi uma correria, enfim, peço até desculpas aí, o erro é meu, mas eu vejo o quanto o Bruno se esforçou para ter vocês aqui. Acho Tá que bom. há 2 anos perdendo atrás, 20? 1 ano e meio atrás, eu conheci o Bruno Tá bom. pessoalmente, né? Tá bom. E eu vi o projeto dele Sim, com andando, certeza. caminhando à distância, Tá eu bom. vi o quanto ele estava se esforçando e hoje o cara colocar, 300 pessoas num sábado e num domingo em São Paulo, gente de fora, do e-commerce, eu já vi muitos eventos que começaram com um grãozinho de areia e hoje são gigantescos. Eu tenho certeza que ele está nesse rumo e vocês são privilegiados de estar aqui hoje, de estar acompanhando essa história dele. E eu entendo que ele, na minha humilde opinião, é a nova geração do e-commerce. Anotem esse tipo de coisa. Vocês estão vivendo com o cara que vai fazer a diferença daqui 2, 3, 4 anos. Todo mundo vai falar, cara, esse cara aqui é o cara top do e-commerce brasileiro. Então, ele tem a pegada, ele tem a consistência e é meu amigo. Eu estou falando isso, ele nem pediu para falar isso, mas enfim, eu acho que vocês estão em boas mãos e estão bem, trabalhando bem. Ele tem o meu estilo também de trabalhar, então ele gosta do que faz e por isso que eu acho que a gente se relaciona bem, né, Brunão? Bom, enfim, o que eu separei aqui para vocês? Ele falou, Ricota, cara, traz o que você se sentir mais à vontade. E eu trouxe essa palestra aqui de como conquistar mais clientes sem pagar para o Google. Eu pensei e falei, poxa, nem sempre as pessoas têm dinheiro. Quem aqui tem dinheiro para ficar gastando à toa? Eu não tenho, velho. Tipo, eu não fico jogando dinheiro pro teto. E eu nasci, né? Bom, eu nasci, vamos dizer assim, no meio digital, no mundo da escassez. Eu não nasci no meio da abundância. Eu não cheguei numa empresa que virou e falou assim, você tem R$1 milhão ou R$500 mil para você gastar no ano, no mês, no tempo que você quiser. Você não tem nada. Você tem que dar o jeito com o que você tem agora. Então, parece normalmente igual quando algum empresário, empreendedor, ele abre o e-commerce e ele tem ele mesmo. Eu tenho meu tempo, o que dá para eu fazer com o meu tempo? Ou eu tenho uma equipe ultra reduzida e um budget muito pequeno. E não adiantava eu vir e falar aqui, vamos fazer Google Shopping e tal, vou evangelizar o Google, vou falar, vamos fazer Face Ads e blá, blá, blá. Cara, eu tenho esse conteúdo, mas vai ajudar vocês? Não necessariamente. Onde que eu posso ajudar vocês com mais qualidade é justamente no tráfego orgânico, que é você conquistar mais clientes, vender mais, sem precisar pagar por isso. Então vamos lá. Só falando um pouco da minha história, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Ricota, eu estou há 12 anos, eu ponho 12 mais, né, no marketing digital. Eu comecei em 2004 na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Aqui está meu e-mail, se alguém quiser pegar o meu e-mail. Tem o meu canal do YouTube aqui, se vocês entrarem no canal do YouTube, tem muito material gratuito lá, muito material de e-commerce, sobre e-mail, sobre tráfego. Cara, tem muito vídeo, tem mais de 400 vídeos no meu canal já. E é só acompanhar, consumir o material, que eu tenho certeza que vocês vão vender mais só de estudar todos os dias. Então, se você estiver meio cansado de querer estudar mais, se tiver alguém lá interessado na sua empresa, ou junto com você, tiver alguém que falou assim, não sou eu que faço essa parte lá da minha empresa, manda essa pessoa que faz essa parte, dá uma olhada no meu canal, que também funciona. E eu tenho uma agência chamada Agência Mestra, que não é jabá, é só para vocês entenderem do que eu entendo. Vocês podem me mandar pergunta de qualquer coisa aqui, no final a gente pode abrir. A gente tem como objetivo transformar visitantes em clientes, utilizando todos os meios digitais. Nós somos uma agência de performance, então tem que vender, tem que dar ROI, senão o cliente cancela. O meu cliente não é simples assim. Se eu não dei ROI, o cara vem, me pentelha, me fala e depois ele cancela. Então, meu DNA é ROI. Então, vocês estão falando com uma pessoa que está olhando ali numa ponta como trazer mais pessoas, mas na outra como gerar mais vendas, tá? E se vocês quiserem os slides dessa palestra aqui, o Bruno sabe que nem sempre eu dou os slides da minha palestra, mas vocês podem baixar bit.ly, né, /ricota-e-commerce. Eu ia colocar viver de e-commerce, mas eu acho que ia ficar meio grande, aí não ia fazer sentido encurtar. Mas vocês vão acessar lá, óbvio, vocês vão ter que deixar o e-mail de vocês, é o mínimo que eu peço, tá? É o mínimo que eu vou pedir. E eu não vou pentelhar vocês, mas eu vou mandar e-mail para vocês, tá? Então, já deu o opt-in aqui. Se você entrar nessa página, você vai receber alguns e-mails. Mas eu tenho certeza que o conteúdo da palestra vale o que eu vou entregar depois. E, normalmente, eu entrego só conteúdo por e-mail.
Pitch de venda, se quiser comprar qualquer coisa da minha empresa, dos meus cursos, o problema é seu, fica à vontade. Eu não vou reclamar se você comprar, mas eu não vou ficar te enchendo o saco para você comprar qualquer coisa nossa. Eu quero que vocês aprendam e se um dia fizer sentido para vocês, vocês podem me procurar lá na frente, tá? Sobre o mercado brasileiro. Eu sei que o Bruno falou um pouco antes, meu irmão está aí, ele está tirando foto direto, e eu vi que ele postou algumas fotos sobre o mercado brasileiro, mas eu gosto sempre de mostrar isso aqui, principalmente para o e-commerce, né? A gente já tem mais de 208 milhões de pessoas no Brasil e mais de 50%, né? Mais de 50% já está ativo na internet. Eu acho que o Bruno mostrou ontem alguns dados do Web Shoppers aqui para vocês, me corrija se eu estiver errado. E o público comprador aumenta todo ano. Não importa se a taxa de crescimento que antes era 10%, agora está 8%, meu Deus, e-commerce está diminuindo. Não, gente, tem mais gente comprando. Quanto mais pessoas você conversa, mais pessoas têm a experiência de comprar no modelo digital. Se você for falar com seu avô, com a sua avó, ou com seu sogro, sua sogra, com seu pai, com a sua mãe, esses caras estão começando a comprar na internet. Começando. E se você for falar com a sua sobrinha, seu sobrinho, essas pessoas mais novas, eles mal sabem o que é comprar no presencial. Eles só querem comprar no digital. Né? Se você acompanhar a maior parte dos blogueiros, né, eu acompanho por causa da minha sobrinha, ela estava mostrando um blogueiro lá, né, um vlogueiro dos Estados Unidos, o tal do Logan Paul, né? Até fica com benchmarking para vocês. O cara é um vlogger e o cara, todo vídeo dele, ele faz o pitch de venda, entra lá, Logan Paul /shop. Ele tem um e-commerce de roupa e está destruindo de vender nos Estados Unidos. É considerado o canal com maior crescimento da história do YouTube, mas ele vai atingir 10 milhões de inscritos em menos de um ano, é o recorde do YouTube. E esse cara, ele faz propaganda no início e no final do vídeo, você fica com vontade de comprar o produto do cara. Chama Logan, L-O-G-A-N, mas é ridículo, tá? Tipo, é muito bobeira, é um molecão, mas você tem que assistir pelo estilo e pra você ver como é que o cara vende. É brutal, assim. Logan Paul, de Paulo, né? Paulo. Logan Paul. Só jogar no YouTube, cara, vocês vão assinar, vão ajudar ele a chegar a mais de 10 milhões. Cara, eu fiquei viciado, porque eu fico olhando, eu fico pensando, putz, o cara tá usando gatilho de não sei o que aqui. Que nada, o cara tá falando e ele tá vendendo, e ele produz as mercadorias dele, e ele conhece o público. Pra vocês terem uma ideia, ele tá atraindo muita gente nova, e normalmente ele fazia camiseta, mochila, boné e tal, para pessoal mais ou menos da idade dele, acho que ele deve ter uns 19, 18 anos, 20 anos, alguma coisa assim. E agora uma molecada assim está seguindo ele no YouTube. O que ele lançou ontem? Roupas, materiais e tudo para criançada. Tipo, e tá vendendo feito água. Mas dê uma olhada, eu acho que tem uma essência, fora a bobeira. Você vai falar, não vou aguentar ficar assistindo esse cara. Cara, acompanhe o estilo, tá? Não me responsabilize pelo conteúdo entregue depois. Enfim, e aí, a gente falando de mercado brasileiro, essa é a nossa população. A gente pode vender mais. Desculpa a sinceridade, mas não existe crise quando você tem 120 milhões de pessoas clicando todos os dias querendo comprar. Existe crise mental quando você não sabe para quem você vai vender. Acho que essa é a grande jogada, tá? E para aquecer, né, para crescer, você precisa estar muito atento ao mercado, trazendo algumas estatísticas aqui um pouquinho mais do meu segmento. 93% da experiência de uma pessoa na internet, nos 100 casos, 93 começam buscando alguma coisa na internet. Quando alguém entra e ele tem acesso a primeira vez na internet, ele vai começar a experiência dele por um buscador. Tá? Ele quer procurar alguma informação. E 90% dos brasileiros, existem algumas estatísticas um pouco mais antigas que falam 90%, tem algumas estatísticas que falam 80%, 70%, como eu quero um número maior, né? Eu coloquei estatística de 90% dos brasileiros pesquisam antes de comprar. Essa é uma informação muito bacana, que as pessoas vão jogar o nome do produto, a dor deles, a necessidade deles no Google. Eles vão colocar lá. Se você só fizer Facebook, você está deixando dinheiro na mesa. Como disse o Bruno, né? 30%, essa loja tem que vender 30% através do e-mail marketing. Eu falo, se você não vender 60% por tráfego orgânico, você está jogando o jogo errado. Então, 30 mais 60, sobrou 10. Se você quiser gastar com mídia, aí você gasta. Tá? Então, é mais ou menos esse tipo de coisa. 60%, 50% tem que vir de tráfego orgânico. Tem que vir das pessoas que estão com aquela necessidade. Tá?
E a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da palestra. 70% das pessoas clicam em resultados orgânicos. Isso, normalmente, quando tem muita publicidade, 70% clica nos resultados orgânicos, não clica nos anúncios lá do AdWords. Quando não tem publicidade, a maioria vem para os resultados orgânicos. Tá? E 15% das pesquisas no Google todos os dias são inéditas. Então, não existe aquela ideia de, não, eu sei o que a minha audiência busca. O que o Ricota falou aí, nada se aplica, porque eu já sei tudo que está sendo buscado. Sabe nada. Você não sabe. Eu não sei, nem o Google sabe. Então, 15% todos os dias vão ser inéditas. Você tem que estar aprendendo com a sua audiência todos os dias. Tem que olhar os dados, tem que olhar as ferramentas, olhar o simples caixa de busca do seu e-commerce. Quais são os termos mais digitados na caixa de busca do seu e-commerce? Qual é a terminologia? Se a pessoa digitou na busca é porque você foi incompetente, você não conseguiu colocar no menu o que ele estava buscando. É simples. Que tal você buscar, pegar lá, quais são as palavras mais colocadas na busca do seu e-commerce, coloca ele no menu. Uma otimização você pode vender mais, você está ajudando o usuário. Não estou nem falando de busca orgânica, mas você está convertendo mais. E isso é o tipo de lógica que você tem que seguir em todos os momentos. E para aproveitar essa leva de estatísticas que eu falei do mercado, das oportunidades, eu vou falar um pouco de SEO. E para quem não sabe, nunca ouviu falar o que é o tal do SEO, SEO é simplesmente você trabalhar nos resultados orgânicos, onde está esse pontilhadinho aqui, né? Onde eu coloquei ali a agência mestre, tem alguns anúncios em cima, e às vezes não são só 2, às vezes são 4. Quando é e-commerce, por exemplo, produto vem, o Google Shopping aqui, ocupa a tela inteira, é só anúncio, né? Não tem nada de errado com os anúncios. O que eu estou defendendo aqui para vocês existe uma área, que é essa área pontilhada, que vem até lá embaixo, que ganha 70% dos cliques. E quando você só faz o AdWords, porque o Google, se você for em qualquer palestra do Google, faça AdWords, porque olha aqui, o seu e-commerce vai aparecer aqui em cima e tal, mas a galera já sabe que é um anúncio. As pessoas talvez não cliquem. As pessoas vão no orgânico para olhar. Ontem eu estava conversando com o meu cunhado, ele mesmo virou e falou assim, cara, eu sei que os primeiros resultados escrito anúncios são anúncios, e normalmente quando eu clico neles, eu não encontro exatamente o que eu quero, então eu pulo. Por pior que seja, a médio e longo prazo, isso aqui não vai dar muito certo. Por quê? Porque a pessoa vai cair no orgânico. Se você lá não está no orgânico nem para o nome da sua empresa, cara, não tem muito o que fazer, né? Mas enfim, a gente trabalha aqui, quando a gente fala de SEO, a gente trabalha bem nessa parte. Meu objetivo é posicionar você melhor. Qual que é a definição lógica, bonitinha e tal do texto? SEO é um trabalho que você faz para ter mais visibilidade no Google, ou seja, estar mais próximo dos primeiros lugares, que é onde recebe mais cliques, e aumentar as visitas do seu site e, consequentemente, as conversões. Detalhe, e, consequentemente, as conversões. Não adianta você virar e falar, fiz um trabalho, fiquei em primeiro lugar para o termo, sei lá, como é que era? Um Power Bank colorido do Jaspion, modelo 2017. Quantas buscas tem para isso? 2 no mundo. Então, cara, se não tem gente, se você está em primeiro lugar para essa palavra, dane-se. O que importa é qual é o volume que vem junto daquela palavra para o seu site e qual a taxa de conversão que você vai conseguir ali depois. Tá? Então, o trabalho do profissional de SEO ou de quem olha SEO é gerar mais acesso, sim, mas que gere mais conversões. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é exatamente isso. Alguns dos benefícios de SEO. Primeiro é mais receita para o negócio. Quando você trabalha o tráfego orgânico, você recebe mais acesso e mais conversões. Você tem mais visibilidade da marca. Então, se você está começando, o trabalho do orgânico te ajuda a fazer uma marca sólida, né? Então, quanto mais você aparece, mais o cara fala, nossa, eu já vi essa marca antes. Você consegue gerar mais leads, o Bruno deu um ótimo exemplo, quanto mais acessos, mais as suas pop-ups ou áreas de captura do site, você consegue gerar mais leads, e todos acima sem precisar pagar pelo visitante. O que normalmente você tem com qualquer estratégia primária é, compra de mídia no Face ou compra de mídia no Google, você tem que pagar por eles. E o ponto do outro lado que eu não coloquei no slide é, demora um pouco mais. Você não consegue um resultado a curto prazo. E a gente sabe que o brasileiro, né, ele mata, sei lá, ele vende o almoço para comprar a janta. Vocês não podem pensar assim, Fábio, mas é bonito você falar disso. Não, vocês não podem pensar assim. Você tem que plantar hoje aqui para você colher daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano.
você não vai crescer tão rápido com tudo que eu colocar, a não ser que seu site tenha um problema bem sério e que você resolva com algumas dessas estratégias. E normalmente isso, mais ou menos 50% dos iniciantes em e-commerce tem algum problema grave, algum dos problemas que eu vou colocar e que dá para resolver sim com algumas das técnicas, tá? E eu separei 3 pilares para e-commerce que vocês precisam atentar. Eu tenho uma boa experiência com e-commerce, humildemente falando, né? 70% a 80% dos clientes da Mestre, da agência, são e-commerce. Eu já trabalhei com alguns e-commerces pequenos e alguns e-commerces um pouquinho grandes, tá? Modo de falar. E você não vai precisar, em 99% dos casos no Brasil, você não vai precisar de mais do que esses 3 pilares aqui. Qualquer outra coisa que adicionarem em termos de SEO, que você ouvir falar, ganhar de links e tudo mais, não precisa. Não precisa, tá? Você só vai precisar desses 3 passos aqui. Então, o primeiro passo, a arquitetura. Eu sei que parece que isso não é de SEO, mas faz todo sentido. Definir as categorias do seu e-commerce, subcategorias, fazem muita diferença. Você estabelecer aquela rota, aquela árvore que você normalmente desenha do seu e-commerce, que você cadastra lá na plataforma, faz diferença, porque provavelmente é aquilo que o Google vai indexar, ele vai ler, ele vai disponibilizar para o usuário e você vai poder aparecer. Se você não cria a categoria do que o usuário vai buscar na internet, não tem como você aparecer. Tá? Então, para essa tarefa, normalmente a gente recomenda uma ferramenta de mapa mental. Tem uma ferramenta muito legal chamada MindMeister. Tá? Com ela, você faz um mapa mental, tem várias outras, tá? Não sei quais vocês utilizam, mas é um mapa uma ferramenta de mapa mental, onde você pode fazer o seguinte, você tem essa área aqui bonitinha, você começa um novo mapa, aqui a gente normalmente coloca o nome do site, e para cada categoria você cria um novo nó. E aí você tem um relacionamento visual de como está o seu e-commerce, como está o seu site no caso. Tá? Então, a estrutura, né, de páginas, ela começa com a página inicial, eu penso nas categorias principais, sempre usando a lógica de quais são os nomes que os meus clientes vão utilizar para poder encontrar informação. Eu não posso falar o nome do e-commerce, eu não tenho liberdade, principalmente nos contratos de SEO, a gente tem uma NDA meio complicada, mas um dos clientes que era bem grande, a gente separou, ele tinha uma categoria que unificava, por exemplo, como se fosse camisa e camiseta. Tem uma grande diferença, para quem vende roupa sabe que camisa é uma coisa bem diferente de camiseta. E a gente olhou e falou, não faz sentido, por que não separar os dois? A simples separação dos dois aumentou o posicionamento, a gente criou uma nova categoria, né, no caso, criou uma nova categoria, indexou bem no Google, a gente trouxe mais tráfego, as duas categorias somadas vendiam mais do que a categoria unificada. Simplesmente porque eu separei, não mudei o nome do produto, não mudei a quantidade de produto, eu simplesmente entendi que eram coisas diferentes e eram coisas diferentes que a minha audiência iria pesquisar. Por isso que eu falei, o melhor lugar para você descobrir quais são os nomes de categorias olha a busca interna do seu e-commerce. O que é que as pessoas estão colocando lá quando entram na sua loja? Se tiver algum termo lá que eles estão colocando, óbvio, tem que fazer sentido, né? Se tiver algum termo lá que você não tem na sua árvore do site, coloque ele como uma categoria no melhor lugar possível. Tá? Então, a gente aqui dando um exemplo, como que ficaria, esse aqui é um e-commerce de móveis, né, que a gente estava trabalhando, ambientes, móveis, conjuntos. Beleza, começou dessa forma. E aí eu penso nas subcategorias. Quais são as subcategorias de cada uma delas? Legal. Então eu vou colocar aqui em conjuntos, vai ter de área de serviço, de banheiro, de churrasqueira e é um e-commerce, mais uma vez, o e-commerce de imóveis que a gente estava trabalhando aqui. Então, dentro de área de serviço, ele vai encontrar os produtos ou conjuntos relacionados para a área de serviço. E isso vai te dar uma visão mais completa da sua loja. E por que que isso vai ser útil lá na frente? Se você tiver que lembrar, será que na busca interna, ele falou ali, por exemplo, que é sala de estar. Sala de estar, por acaso eu tenho na minha arquitetura? Você não tem que entrar na plataforma, listar tudo e tudo mais. Você vem aqui no mapa mental, olha, não tenho. Ou quando você for trabalhar com conteúdo, que é uma coisa que eu vou falar lá na frente, no final da palestra, para você passar essa informação do mapa mental para quem trabalha com conteúdo. A gente tem sim uma seção sobre sala de estar. Então é mais fácil das pessoas localizarem. E ele vai ficar mais ou menos com essa carinha aqui. Eu usei o PowerPoint, no caso, aqui, o próprio PowerPoint aqui para desenhar esse mapinha, mas quando você desenha a árvore, fica muito mais fácil. Dica número 1, que não está nos slides. Isso eu peguei de um novo cliente nosso. Ele falou o seguinte, pô, Ricota, eu não sei se é o melhor caso,
mas eu peguei a árvore do Buscapé e comecei pela árvore do Buscapé. Então eu fui lá na minha seção mais específica, no meu nicho, peguei todos os nomes de categorias e subcategorias que eles tinham e vou utilizar para o meu e-commerce. Eu falei, cara, bem legal. Porque na hora que você for integrar com o Buscapé, fica fácil, né? Você tem o mesmo relacionamento. Só que ele é um e-commerce de nicho. Então, é bem provável que a terminologia que ele utilize, às vezes, é um pouco diferente do que o Buscapé faz. O Buscapé é mais genérico, ele precisa acomodar todas as variantes de e-commerce possíveis. Então, só cuidado com esse tipo de estratégia, mas é um bom começo. Olha a concorrência, a gente sempre olha a concorrência para ver que termos que eles estão usando, que palavras que eles estão usando. Eu olho muito também site gringo. Eu procuro e-commerces nos Estados Unidos que são do mesmo segmento que o meu. E eu vou traduzindo. Pode ser, se você não entender inglês, traduz no Google Translator e tenta chegar no mesmo termo. Ver qual é a granularidade de categoria e subcategoria que ele faz. Porque isso vai fazer diferença lá na frente. Tá? Se você ficar na dúvida, eu não tenho muitas ideias depois de tudo que você falou ainda, né, Fábio? Você pode vir na ferramenta do próprio Google AdWords. Para quem não conhece, tem uma ferramenta chamada Keyword Planner do Google AdWords, tá? Onde você tem que estar logado na sua conta Google, na sua conta AdWords. Vai ter uma caixinha aqui escrito, ó, procurar novas palavras usando uma frase, um website ou uma categoria. Você clica aqui, ele vai abrir uma caixinha, você joga os principais termos que você vai falar de produtos e categorias que você tinha pensado. Ele vai fazer uma pesquisa dentro da base dele e exibir para você palavras relacionadas. E aí você pode ter várias ideias de categorias e subcategorias. Beleza? Próximo item, se você quiser ser um pouquinho mais ninja no negócio, não quero fazer login em lugar nenhum do Google, porque eu odeio o Google e tal, cara, vem aqui, tem uma outra ferramenta. Essa é uma ferramenta que a gente chama de freemium. Ela tem uma parte free e uma parte paga. A parte gratuita é essa aqui que vocês estão vendo. Eu coloco uma palavra-chave, eu coloquei aqui, por exemplo, vestido. Cara, eu sou um e-commerce que vende vestidos. Legal. Coloquei google.com.br, que é o nosso Google, ele tem vários Googles do mundo inteiro, e português Brasil, tá? Quando eu jogo isso, ele pega todas as sugestões que o Google dá. Sabe quando você começa a digitar no Google e ele já mostra uma série de sugestões? Essa ferramenta faz automático. Ela simula todas as sugestões do Google, adicionando a palavra A, B, C, D, E, e ele junta tudo em um lugar só. Então fica fácil de você descobrir quais são as palavras que as pessoas, o quê? Já buscam. Não inventa moda. Se as pessoas já buscam, você tem que olhar se seu e-commerce tem. Então, por exemplo, tem aqui vestido de noiva, vestido de festa, vestido longo, vestido de madrinha, vestido de noiva simples. Cara, será que tem simples e complexo? Não sei. Cara, tem que olhar, porque tem gente buscando por vestido de noiva simples. É tipo um clean, né? Um design clean de vestido. Mas se as pessoas estão buscando por esse aqui talvez seria o exemplo que eu estou vendo realmente agora. Mas esse seria o exemplo de categoria que ninguém usaria, mas existe busca. Quem é um e-commerce de nicho teria que usar essa palavra. O Buscapé não iria usar isso. Ele iria colocar vestido de noiva, só isso. Ia juntar tudo num lugar só. Então, essa ferramenta, você pode clicar aqui ó, em copiar tudo ou exportar. Só que ela não te dá o volume de busca se você não for pago. Mas não me importa, eu não quero ver o volume de busca, eu quero saber que existe busca. Para a categoria é se existe busca ou não. Tá? Então, fica a dica dessa ferramenta para vocês conseguirem trabalhar. O que mais? Aí a gente vai um pouco para a área técnica. O que eu posso melhorar dentro do meu site, da minha plataforma, para eu conseguir mais tráfego orgânico. Então, tem elementos mais técnicos que eu vou conversar um pouquinho para vocês. Primeiro, título. Título é tudo. Anote, um título por página, sempre único. Tem que ter um título único por página. Que seja bem uma instrução para o usuário do que vai encontrar naquela página e ele não pode passar mais do que 60, 65 caracteres. Está no próximo slide, mas é só para vocês memorizarem. Aqui está o exemplo de um e-commerce que a gente trabalha, é o cliente mais antigo da Mestre, chamado Juliana Flores, é um e-commerce de nicho, ou seja, eles vendem flores. Eles crescem num volume muito legal, muito bacana. E um dos trabalhos que a gente faz, que às vezes as pessoas falam, não sei, será que título funciona? Funciona sim, a gente faz um trabalho muito grande, toda nova página que vai existir nesse e-commerce, toda nova categoria passa pela nossa equipe para pensar num título para a página. O título é o carro-chefe digamos assim, dos fatores de ranqueamento de uma página que o Google vai olhar, o título é um dos mais importantes.
E um dos problemas, lembra que eu falei, a maioria dos e-commerce comete um problema? Normalmente, em e-commerces novos, que acabaram de sair do forno, os caras colocam todos os títulos iguais. Então, é só o nome da loja, como se fosse assim, Juliana Flores. Você entra na home, na categoria, no nome do produto, é tudo a mesma coisa. E é o jeito mais fácil de eu ganhar dinheiro. Se vocês vierem atrás de mim, se estiverem com o título, eu vou cobrar. Só na sacanagem, porque eu já falei isso aqui. E a gente cobra o dobro. Por quê? Porque já está falado. Entra no seu e-commerce, na página interna, na página de categoria, vê se só está escrito o nome da sua loja. Se só tiver escrito, cara, você vai me agradecer, depois manda lá no, sei lá, no Face. Ricota, implementei a técnica de título e deu certo. Porque às vezes vem e-commerce lá na Mestre, nós estamos em 2017, com tanto material online, com títulos repetidos. Isso para o Google quer dizer o seguinte, cara, eu não consigo entender, eu vou ter que gastar mais força computacional para entender os outros fatores e ranquear você ali entre os seus concorrentes. Então, se você ajuda o Google coloca você mais para cima. Se você não der informação, ele vai ter que tentar descobrir sozinho. Algumas das recomendações que eu falei. Título único por página, o título precisa estar coeso, ou seja, estar alinhado com a expectativa de o que você vai encontrar na página. Então, não coloque um produto que você não tem. Coloca a marca no final do título, normalmente a marca vem no final. Só na sua página inicial do e-commerce você traz a sua marca no início, mas no restante é sempre no final. E evite colocar uma série de termos separados por vírgula, sem nada. Só assim, vestidos, vestidos para noiva, vestidos para não sei o quê, vestidos para não sei o quê, terminou. É só palavra-chave. Não, porque eu li num livro que foi publicado em 1998 que você deve fazer isso. Não faça. Tem um livro muito antigo que falava para fazer isso, tá? Por isso que eu dou exemplo. Não faça. Coloca um título bom. O título, no final das contas, tem que ser atrativo para o usuário. Se for bom, ele clica. Se não for bom, ele não clica. O textinho que aparece embaixo, né, esse textinho aqui, ó, ele é essencialmente para o usuário. O Google não leva ele, não ranqueia, né, vamos dizer assim, não ranqueia pelo que você coloca aqui. Tem que botar uma palavra-chave no início desse textinho aqui, porque o Google vai... Não. Isso aqui é 100% para o usuário. Então, quem faz AdWords ou quem faz Facebook Ads sabe da importância da copy do anúncio, né? Você sabe que você botar uma copyzinha legal, ele vai, o textinho legal ali para chamar para o clique, e o cara vai clicar. Se você botar uma coisa lixona, o cara não vai clicar. Aqui é a mesma coisa. Só que as pessoas esquecem disso. Eles falam, deixa aí, o Google vai puxar automaticamente. Para que você vai fazer isso? Se você pode fazer um textinho para cada uma das suas categorias, para a sua home e para os seus produtos, você fala, mas dá muito trabalho. Ganhar dinheiro dá trabalho, gente. Não é fácil. É um título, uma meta description por página. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Essa é a jogada, tá? Algumas dicas. Primeiro, ser chamativa, interessante, informativa. Tem que ser cativante, o cara tem que querer clicar no seu resultado. Ele pode, mas não deve conter mais do que 160 caracteres, porque depois aparecem uns 3 pontinhos, e com um toque de call to action. Cara, vocês são e-commerce, vocês podem usar coisas como compre agora, compre já, cadastre-se, frete grátis, pague em 12 vezes. Tudo que normalmente vocês usariam em anúncios do AdWords e anúncios do Face para vender, vocês podem colocar aqui. E a gente às vezes não coloca. Fala, cara, entregamos em todo o Brasil, frete grátis. O cara vai clicar, porque o concorrente, o cara que às vezes está acima de você ou abaixo de você, ele não está oferecendo isso. Então coloca já direto essa informação. Coisas que eu não recomendo. Não coloque o preço direto aqui, se você não for o melhor no preço. Se você for o cara que destrói nos preços, cara, eu tenho os melhores preços do Brasil, põe até no título. Se você não garantir o seu preço, não coloque o preço nem no título, nem na meta description. Tá? Então essa é uma jogadinha. Dica extra que está funcionando por enquanto. Eu não gosto desses hacks que funcionam agora, mas volta depois, mas vale a dica. Emoji está funcionando na meta description, tá? Então, todos os emojis que vocês estão acostumados a botar no... Não sei se vocês estão acostumados, o Bruno falou, né? Mas no assunto do e-mail, não sei quantos de vocês usam no assunto, eu uso e às vezes dá uma taxinha de abertura um pouco maior. Vocês podem colocar aqui, ó. Existe o mesmo código que você utiliza, você pode colocar aqui dentro e ele vai pegar. Não sei até quando, não posso garantir até quando, mas enquanto tiver, vamos ganhar dinheiro com isso, né? Essa é a jogada. Tem a ideia de clique e confira somente hoje, mas sempre no final da sua meta description, dá um toque de call to action. Faz o usuário clicar, tá?
Tanto que no e-mail que o Bruno estava mostrando agora há pouco, ele falou, cara, o mais importante é ter o botão, ter o call to action. Mesma coisa na meta description, tem que ter o call to action. Tá? A URL, que você pode se perguntar, a gente gosta muito de URLs que sejam amigáveis, que o usuário consiga ler e saber o que ele vai encontrar aqui. Ó, Juliana Flores, /presente de aniversário, /buquê de flores. Ou seja, eu vou encontrar produtos relacionados a presente de aniversário, mas que são buquês de flores. Legal, eu entendi simplesmente por ler a URL. E o Google faz a mesma coisa. Quando ele lê essa URL, esse endereço aqui, e ele entende essas palavras, ele fala, essa página trata sobre esses assuntos. E aí você ganha um pouquinho, um percentualzinho a mais para o seu posicionamento. Tá? Algumas recomendações, tem essa ferramenta, né, tenha habilitado esse sistema de URLs amigáveis. Normalmente quem usa, vamos dizer assim, a maior parte das lojas virtuais hoje tem isso bem resolvido, muito bem resolvido. Algumas pessoas que usam, por exemplo, o WooCommerce, que é com base no WordPress, se não habilitar o que é chamado lá de links permanentes, né, ou permalinks, ele não faz essas URLs amigáveis. Então você tem que saber se o nomezinho estiver aparecendo amigável quando você entra numa categoria ou num produto, tem o nome do produto, ou o nome da categoria direto na URL, tá legal, tá bacana. Ah, Fábio, eu tenho alguns códigos no final, isso é um problema para o Google? Não, não é um problema para o Google, tá? Então você não vai ter uma penalização, alguma coisa, não vai ajudar, não vai atrasar em nada você, tá bom? Se possível, use o HTTPS. O Google vem prometendo, tá, que o protocolo HTTPS, que a gente sabe que é um protocolo seguro, normalmente a gente habilita ele só para o carrinho de compra, ele oferece mais segurança de informação para o usuário. E ele vem dizendo já há algum tempo que sites que têm HTTPS vão receber em algum momento um bônus. Eles fizeram isso com velocidade do site e eles estão bombando nessa ideia de HTTPS, dar mais segurança para o usuário. Se dá mais segurança para o usuário, o usuário vai se sentir mais afim de entrar naquele site, e se o usuário está mais confortável, está gostando mais, eu vou beneficiar sites que estão em HTTPS. Ah, Fábio, vocês já viram se algum site da história da Mestre que vocês implementaram HTTPS, colocaram lá o protocolo seguro no site inteiro, se ele melhorou o posicionamento? Não, não melhorou, mas também não piorou. Então, é aquela história. Se você fizer bem feito, seguindo todas as regras, você precisa de alguém mais técnico para te ajudar, sim. Tá? Não é uma mudança simples de ser feita, porque se você fizer de um jeito meio errado, pode sim cair, pode sim se perder toda a sua indexação. E acredito que a grande jogada aqui é que, no futuro próximo, o Google vai dar essa mudada, e o usuário, quando vê HTTPS, hoje várias pesquisas já mostram que eles se sentem mais seguros. Então, a taxa de conversão aumenta. O problema ruim, o HTTPS é um pouco mais lento. Então, também pode diminuir a taxa de conversão. Então, você está bem na sinuca de bico. Vai ou não vai? Né? Se tivesse que falar, Fábio, você mudaria hoje seu e-commerce que já está rodando há 2 anos e tal? Não. Vou lançar um e-commerce novo agora. Faça em HTTPS. É essa regra que eu estou utilizando para os nossos clientes. E aí tem cliente que chega, eu quero mudar para HTTPS. O que vocês podem fazer? Beleza, você quer, já está escolhido. Eu não sei, Bruno, é para eu abrir dúvida já agora ou não? No final, né? Tá. No final? No final. Beleza, no final a gente abre para dúvidas. Oi? Beleza. Tá bom, então no final eu abro para dúvidas aí. Beleza. Não fixe seu pensamento em domínio, então não fica comprando. Eu fui num cara essa semana, que era muito legal e tudo mais, e ele falou, cara, teve uma vez uma agência chegou para mim e falou, compra todos os domínios com todas as palavras-chave das suas categorias. Então ele tinha lá, tipo, vestidos para noiva simples, vestidos para noiva não sei o quê, vestidos para tudo .com.br, .com e .net. Ele falou, cara, eu tenho uns 1000 domínios. Eu falei, cara, velho, eles falaram que era muito bom e que isso ia ajudar. Não, eu vi o começo ali do Bruno, cara, pegue um nome diferenciado, um nome que as pessoas vão se lembrar, um nome que, de fato, vai te ajudar a vender mais lá na frente. Você não precisa de vários domínios diferentes. Essa é uma técnica que bem provável que 0,0001% dos profissionais de SEO ainda utilizam e vão querer utilizar. Não recomendo para e-commerce, tem que ter um nome compatível. Por exemplo, Magazine Luiza não tem 50 mil domínios. Ponto Frio não tem 50 mil domínios. Para que você vai inventar moda? Não é essa a lógica, não é esse o sucesso de um e-commerce, tá? Uma informação muito importante para e-commerce, normalmente eu não coloco isso em palestras de SEO quando é de outros segmentos, tá?
Mas os dados estruturados são coisas importantes que vocês têm que estar de olho e eles ajudam os buscadores em algumas coisas. Então, se você hoje digita lavadora Brastemp 10 quilos lá no Google, você olha, parece um resultado tradicional. E aí, olhar, você fala, o que é essas estrelinhas aqui, mano? Né? Por que esse cara tem estrelinha? E se eu fosse aqui, por exemplo, a Brastemp, por que eu não tenho esse cara que tem? A grande pergunta, às vezes, começa aí. Por que aparece a estrelinha aqui e não aparece lá? Essa estrelinha é uma, vamos dizer assim, uma marcação que você faz na informação que já está presente na página. Foi muito legal porque o Bruno falou mais cedo, pegue review dos seus usuários. Puxa essa informação. E a gente tem um código, que se você, só dando um zoom, tem um código que você coloca na página ou habilita, simplesmente habilitar na sua plataforma. Eu sei porque eu pessoalmente fiz em uma plataforma da VTEX, é só você apertar um botão de habilitar dados estruturados e ele faz tudo para você. Tipo, você não tem que mexer em muita coisa. Tá? Em outras plataformas eu não conheço exatamente como faz, mas eu vou mostrar o exemplo para vocês. Então tem que fazer uma marcaçãozinha no HTML, que é utilizando um protocolo, né, vamos chamar de protocolo, chamado schema.org. Esse schema.org foi uma reunião aí de grandes empresas que falaram, a gente precisa deixar a web mais semântica, que tenha mais informação quando a gente lê o HTML, né, o código da página, e não simplesmente um monte de dados. Então eles se juntaram e começaram a determinar várias informações que poderiam ser mapeadas. Quando o robô do Google vem, além de ler a informação, ele sabe do que se trata a informação. Então, no e-commerce, quando você tem uma página de produto, por exemplo, se você fizer uma marcaçãozinha, acho que eu tenho o exemplo. Opa, não, eu tirei o exemplo. Mas quando você tem a leitura pelo robô do Google dentro de uma página com essa marcação, ele fala, tá, eu entendi que esse é o nome do produto, que esse é o valor, que esse aqui está disponível, que esse aqui é o review da pessoa e todos os detalhes. Não somente, isso aqui é um texto aleatório. E aí ele puxa essa informação e disponibiliza, como eu mostrei para vocês. Então, para você conseguir fazer a estrelinha, você precisa de duas marcações especiais. A primeira, de produto, que eu coloquei aqui, ó, theme product, e depois, de estrelinha, é o review. Quando você mostra isso para alguém que está desenvolvendo a sua loja, fazendo template, ou procurando dentro da sua plataforma, né, às vezes tem um botãozinho simplesmente para você habilitar, você vai conseguir ter essas informações expostas. E isso é o quê? Quando você tem estrelinha, tem vários estudos na área de SEO mostrando, quando você tem as estrelinhas, óbvio, tem que ser review bom, porque se for review abaixo de 3,5, a pessoa provavelmente não vai comprar, mas quando você tem as estrelinhas, você chama mais atenção e você tem mais cliques do que provavelmente os caras de cima. Então, às vezes, você não está no primeiro, você não está no segundo, você não está no terceiro, você está no quarto. Mas com a estrelinha, às vezes, você recebe mais cliques do que o terceiro ou o segundo lugar. Está na tua mão. Se você já tem review do seu produto, gente ali dando depoimento sobre a compra do produto, é só habilitar isso aqui. É mais acesso para vocês, já está na palma da mão de cada um de vocês. E aí tem uma ferramenta chamada Google Search Console, eu não vou, óbvio, não vou ter tempo de abrir essa ferramenta aqui para vocês, mas vocês podem anotar. É uma ferramenta gratuita do Google, vocês podem joga lá no próprio Google, vocês autenticando dentro dessa ferramenta, né, faz um processinho lá. Você vai ter no lado esquerdo aqui, chamado aspecto de pesquisa, vai estar escrito dados estruturados. Ele mostra, é como se fosse um analytics de quantas páginas ele descobriu com esses dados estruturados. Então aqui eu peguei de um e-commerce, cliente da Mestre, né, ele tem um crescimento quase zero, aqui é quando implementaram, ó. Eles implementaram os dados estruturados e aí o Google começou a ler todas as páginas com dados estruturados. É uma pena que eu não trouxe a quantidade de cliques que a gente começou a receber a partir do momento que a gente implementou. Porque se eu trouxesse, vocês iam ver que cada vez mais a gente teve um CTR maior, ou seja, mais gente clicou e teve um acesso maior. Isso pode direcionar para vocês, mais uma vez, mais acessos, mais conversões. Um cuidado que você tem que ter com esse tipo de marcação. Quando você faz essa de produto, que foi uma coisa que aconteceu com um cliente nosso, nós fizemos, pô, legal, vamos fazer e tal. O cliente tinha muito produto que saía do estoque. Não sei qual o problema de vocês com estoque, mas normalmente é problemático, né? Então, se sai do estoque, ele tem 2, 3 produtos no estoque, né? Ou um às vezes. Alguém comprou, já saiu do estoque. E uma das marcações que você tem aqui é se está disponível ou não. Então, quando o Google passava, ele via lá que não estava disponível.
E aí ele mostrava para o usuário, cara, lá no resultado de busca, o produto não está disponível. Tem review legal, tá aqui o site posicionado, mas está escrito não disponível. O cara vai clicar? Não vai. Então matou o acesso do site, o estoque. O que a gente fez? Vamos tirar então essa informação, porque pelo menos o cara pode chegar numa página, ó, não está disponível, deixa o seu e-mail ou veja produtos similares. Pelo menos isso. Mas é um problema que acaba não sendo um problema de SEO. Não é um problema técnico de SEO, mas é um problema do próprio e-commerce, de gestão do próprio estoque. Tá? Então isso pode acontecer no caso de vocês lá na frente. Fica atento numa evolução. Tá? Eu acabei de voltar do maior evento de SEO do mundo. Os caras estão falando muito sobre isso. O Google, quando ele começou a dar essa questão de estrelinha e tudo mais, eu trouxe de celular, porque, de fato, o jogo está no celular. Tudo que a gente está vendo aqui no Brasil de briga por desktop, como a gente navega, cara, vai tudo mudar. Nos Estados Unidos, a briga dos profissionais de SEO é completamente nos dispositivos móveis. E a gente começou nos dispositivos móveis com essas estrelinhas e tudo mais. O Google mudou, eu sei que não dá para ver muito bem, mas dá para ver que tem uma thumbnail, né? Ele adicionou thumbnails, então se você marca produtos, em alguns casos lá nos Estados Unidos ele traz a foto do produto no resultado. Então o usuário já vê, aumenta a sua taxa de clique. Imagina que se o primeiro não tivesse imagem e o segundo tivesse. Quem você acha que iria receber clique? Segundo, com certeza. E hoje em dia, vocês verem bem pequenininho, tem um monte de pontinho laranja ali, para quem estiver enxergando bem, né? Tem um monte de pontinho laranja, que são estrelinhas de review. Eles estão começando a trazer os reviews direto para o resultado orgânico, não é só mais no Google Shopping. Tá? Então isso aqui está acontecendo, chamado de Rich Cards. E em produto, eles lançaram isso aqui mais ou menos uns 2 meses atrás. Eles falaram que, cara, se você fizer a marcação de dados estruturados de produto, a gente vai começar a mostrar resultados como esse. Tem a foto do produto, tem o preço dele, tem o review e tem o ir para o site. E essa semana, putz, foi sensacional, porque foi essa semana, deixa eu passar só para frente, depois eu volto, como vocês vão descobrir. Essa semana, a gente descobriu o modelo funcionando. Tá? Quando você digita, vocês podem até digitar no celular, não agora, tá? Mas depois da palestra. Lavadora de roupas Brastemp 11 quilos. Quando você clica em imagens, dando um pouquinho de scroll, vocês vão ver aqui, ó, uma tagzinha escrito produto no resultado de imagens do Google. Tem várias outras coisas que aparecem, mas para e-commerce esse aqui é o mais importante. Quando você clica em produto, ele faz exatamente aquilo. Ó. Ele mostra o produto, aqui ó, dá para ver que tem algum tom diferente, ele está falando assim, em estoque. E ele fala o produto aqui, direto. Então isso aqui é orgânico. Então quem tem a tag ganha mais cliques. Isso já está funcionando no Brasil. Se vocês não fizerem a marcação, o concorrente vai fazer e ele vai ganhar mais. Tá? É uma simples jogada. E como que vocês podem descobrir o que está habilitando, né, esse tipo de review, né, que a gente está falando, que aparece estrelinha, principalmente. Como que eu descubro o que vocês podem fazer no mercado de vocês? Tem uma ferramenta chamada SEMrush, que é muito legal, é bem interessante. A gente usa lá na parte SEO da Mestre para diversas coisas. E entrando nela, você pode jogar qualquer site, pode ser o seu, pode ser do seu concorrente. Eu joguei aqui o Magazine Luiza, não é meu cliente, mas eu joguei ele aí, que é um dos maiores e-commerce que tem. Quando você clica aqui, ó, jogou, mandei procurar, se você olhar do lado direito, ele tem uma coisa chamada recursos da SERP. SERP é Search Engine Result Page, né? Página de resultado do Google. Vai ter um item chamado comentário, a tradução dos caras do review, né, que vocês viram com estrelinha, é chamado comentário, em português aqui na ferramenta deles. Se você clicar aqui nesse link do escrito comentário, a tela seguinte é essa aqui. A primeira parte em cima é o filtro, então ele vai mostrar que foi filtrado, todos os resultados foram filtrados aqui embaixo. Ele vai falar quais são as palavras-chave que estão demonstrando aquelas estrelinhas. E quando você clica nesse ícone aqui, que eu coloquei 3, ele mostra o resultado do Google inteiro. E, de fato, você consegue ver que para o Magazine Luiza, para aquele termo, eles estão aparecendo com estrelinha. Isso, SEMrush. E aí, qual que é a sacada? Primeiro, veja se no seu nicho, no seu segmento, alguém já tem as estrelinhas. Se tem, você já está atrás. Se não tem, você tem uma grande oportunidade. Tá? Ponto número 2. Olhe as palavras-chave. Às vezes vão aparecer os produtos aqui que seu concorrente já tem. A grande sacada é, vou pedir review para os meus clientes nesses produtos.
Porque o meu concorrente já tem review. Se eu não tenho, às vezes você não aparece porque você não tem review. Cara, eu vou correr atrás porque eu quero review desse produto. Nada de review fake, tá? Nada de review fake. Depende do tamanho da ética, mas isso não fica gravado. Mas, enfim, se você tiver produtos listados, peça review para sua audiência, faz um trabalho lá legal, eles vão aparecer, porque se o Google já habilitou para uma pessoa, a chance dele habilitar para outro site é muito boa. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Então a ferramenta ajuda você a descobrir esse tipo de item. E o que eu mostrei para vocês, fiquem de olho, porque essa marcaçãozinha de produto vai fazer muita diferença lá na frente, tá? Uma simples tag, o Google não é muito de ajudar a gente no orgânico, não. Mas se tem isso aqui, aproveitem, porque dá para sair na frente da concorrência. Tá vendo? Tem várias lavadoras aqui. Aqui eu iria clicar, é uma dessas duas aqui, porque tem uma tag escrito produto. Já está aparecendo? Então, provavelmente, na sua loja, você já tem o dado estruturado lá colocado. Então essa é a parte boa. Tem uma ferramenta também, que eu vou mostrar para vocês, que é essa próxima, que você pode testar se sua loja tem ou não tem. Tá? Então, se você jogar isso aqui, ó, ou você pode pegar a palestra, me dar o seu e-mail, pegar a palestra, pegar o link, né? Ou você pode jogar aqui, ferramenta de teste de dados estruturados. Joga no próprio Google, vai aparecer essa ferramenta. Você coloca o seu endereço, eu peguei uma das que, só para eu voltar, antes que o pessoal está tirando foto, eu peguei exatamente desse cara aqui, que não é meu cliente, mais uma vez, cliquei aqui, joguei a URL dele em cima e está aparecendo certinho, ó, tag de produto, está aparecendo tudo preenchido. Então é exatamente essa tag, vocês pegam o e-commerce de vocês, pegam uma página de produto, joga aqui. Saibam, existe marcação de dados estruturados também para página de categoria, tá? Então, não fiquem muito atrás, não é só página de produto, mas aquela página de categoria que tem a listagem de produtos de vocês também pode ter os dados estruturados. Um outro arquivo que é importante para vocês não ficarem para trás é chamado de sitemap XML. Ele é meio técnico, né? Ele também é um protocolo, feito pelo Google, Yahoo e Bing, há muito tempo atrás, se eu não me engano, 2009, alguma coisa assim. E ele tem essa carinha feia, é um arquivo que você lista todas as páginas do seu site. Pode ser e-commerce, pode ser site, qualquer site vale. Então, você tem ali a URL do seu site e tem algumas diretrizes aqui que você coloca de quanto em quanto tempo muda, a prioridade. Isso aqui não importa muito para o Google nos dias de hoje, tá? Você não precisa se importar, se está escrito 1.0, 0.9, não é o ponto. A grande sacada é, eu tenho todas as minhas URLs de categorias e produtos nesse sitemap? Tenho. Beleza, legal. Hoje, os benefícios que você encontra quando você tem esse arquivo e está enviado ao Google, que eu já vou ensinar como é que faz, eles ajudam, primeiro, a melhorar o entendimento, né, da arquitetura do site. Então, quando o Google lê esse arquivo, ele fala, tá, estou entendendo, tá, é mais fácil para ele entender o seu e-commerce. 2, ele indexa muito mais rápido todas as suas páginas de produtos. Então, lançou um e-commerce, manda esse arquivo lá para o Google, porque você vai acelerar a indexação. E mesmo e-commerce, que já é macaco velho, vamos colocar assim, já está no ar há uns 3, 4 anos, quando não tem esse arquivo e a gente manda, a gente consegue ver um crescimento também do tráfego orgânico, que o Google descobre páginas que às vezes ele não descobriu antes. E por último, é um lado mais técnico, quando você for analisar, tiver um nível um pouquinho mais médio avançado de SEO, você consegue descobrir problemas simplesmente olhando nesse arquivo. Tá? Coloquei assim 99 para não falar 100, né? 99% das plataformas hoje tem um sistema que habilita esse arquivo para vocês de forma nativa, assim como já tem o feed do Google Shopping. Hoje em dia, a maior parte das plataformas tem o sitemap XML. Eu ia ser meio ousado falar, se sua plataforma não tem o sistema de sitemap XML, dá um pé na bunda dos caras e vai para uma decente, porque todo mundo tem. Tá? Então, se a sua não tem, ou você enche o saco do dono lá para ele fazer para você, ou você vai para uma plataforma que tenha essa informação. E aí, com esse arquivo, você vai ter uma URL, tá? Normalmente é minhaloja.com.br/sitemap.xml ou alguma pequena variação disso. Pode ser sitemap index, sitemap 01, depende do nome que a plataforma gera para você, mas normalmente tem esse nome. E aí você entra naquela ferramenta que eu falei para vocês, o Google Search Console, você entra nela, tem que ser o seu, da sua loja, clica aqui do lado em rastreamento, depois sitemaps, e aí vai ter um botão vermelho aqui, ó, adicionar sitemap. Você coloca o URL, aperta enviar e está pronto. Enviou uma vez, resolveu. O Google, a partir daí, ele vai começar a ler várias vezes esse arquivo. E esse arquivo, quando é feito pela sua plataforma,
Toda vez que entra um produto novo, eles atualizam automaticamente. Quando sai um produto, eles atualizam automaticamente. Você não precisa fazer nada. Tá? Então, não use ferramentas externas que geram esse arquivo, porque eles não atualizam automaticamente. Sempre use o nativo da sua loja. Beleza? Velocidade, uma coisa importante que nos dias de hoje também faz diferença no Google. Eu falei um pouquinho para vocês. Em 2010, nós estamos em 2017, 7 anos atrás, o Google fez um comunicado, ó, dia 9 de abril de 2010, falando, olha, a gente tem entendido que os usuários ficam mais satisfeitos quando eles encontram sites mais rápidos e eles têm uma experiência melhor. Então, se eles têm uma experiência melhor, sites que são mais rápidos vão ser beneficiados junto ao Google. E a partir daí começou a saga do Google por uma web mais rápida. Tá? É bem lógico, porque se o usuário acessa uma página, ele se entretém mais, ele navega melhor. A gente sabe disso, né? Quando tem um site que carrega rapidinho, a gente continua navegando. E quando ele está meio lento, você fala, depois eu vejo, principalmente no celular, principalmente no Brasil, que a gente tem um não G, não é nem 3G, 4G, é não G. Você chega, não funciona, né? Ou não Fi, né? Porque não funciona, às vezes o Wi-Fi também, porque tem muita gente utilizando. E a gente tem esse problema. O brasileiro tem mais do que todo mundo esse problema. E com mais páginas, se o usuário está lá navegando, abrindo e mais, ele está engajando com o seu site, com a sua empresa. E provavelmente ele vai comprar mais de você. Essa é a lógica do Google. E uma informação para e-commerce. Teve um estudo desse pessoal aqui, em maio, do pessoal da Soasta, sei lá. Para quem conhece o sistema do Akamai, que é um sistema de cache bem fudidão, que as maiores empresas do Brasil de e-commerce normalmente usam o Akamai, eles fizeram um estudo sobre o tempo de carregamento no e-commerce e o quanto afeta a taxa de conversão. Para cada 100 milissegundos que você demora mais para carregar, o impacto nas vendas em smartphone é de menos 7%, em tablet menos quase 4% e em desktop 2,5%. Passando de 100 milissegundos para 1 segundo, é tipo 1. Cara, demorou isso, cai 20% as taxas de conversões de celulares, 17 de tablet, 20 de desktop. Se você demorou 2, 2, que é muito comum, qualquer e-commerce demorar, porque botou um banner gigantesco lá que ninguém otimizou, né? Tá 2 mega o banner ali na home, que você achou bonito. Demorou aqui, ó, 26, piorou 26% a conversão, 25% aqui e 36%. Sabe aquela história de, meu site não vende? Se você faz um trabalho desse, de não otimizar suas imagens, as imagens do produto, a imagem da home, não vende talvez por isso. Você está jogando dinheiro fora. Não sou eu que estou dizendo, são os dados que estão dizendo. E o Google diz isso também. Então, se você não prestar atenção na velocidade de carregamento, você vai ter problema. 2 ferramentas para você conseguir otimizar. PageSpeed Insights, que é uma ferramenta do Google, e o segundo, webpagetest.org. Mostrar um pouquinho das 2 ferramentas para vocês, como vocês podem utilizar. O PageSpeed, jogou a URL lá em cima, ele vai te dar 2 notas. Uma notinha para dispositivos móveis e uma notinha para desktop. Qual que é o seu objetivo? Chamar o desenvolvedor, se você é o desenvolvedor, já olha, chama uma pessoa técnica, tá? Para melhorar o seu layout, melhorar a experiência aqui e chegar o mais próximo possível do 100. Fábio, tem que ser 100? Não, eu diria que acima de 85 tá bom. Você não precisa ser o freak do 100/100. Você precisa ser o cara que vai ser melhor que a concorrência. Olha o quanto está a sua concorrência e vai atrás desse número. Se você é maior que a concorrência, você fala, como eu posso ser melhor do que eu mesmo? Então, como é que eu chego a 90, por exemplo? Tá? Então, essa é a primeira ferramenta. Ele te dá várias dicas. Quando você joga aqui, ele fala, considere corrigir tais coisas. Ele vem um relatório inteiro aqui embaixo, tá? Dizendo tudo que você tem que fazer. Otimizar a imagem, otimizar CSS, cache, etc. Agora, essa aqui é massa. É a webpagetest.org. Você pode colocar nessa abinha de comparação visual, você pode colocar vários sites. Coloca você aqui, a sua URL, e coloca no de baixo o seu concorrente. Dá Start, e aí você vai ver coisas como essa aqui. Deixa eu ver se vai. Aí. Do lado esquerdo é o meu cliente, do lado direito não é o meu cliente. Acabou. Isso aí, demora mais, 2, 3, quantos % demora piora a taxa de conversão mesmo? Que bom, né? Então, nesses casos, o trabalho aqui, se eu sou esse cara, eu falo, velho, não é só por dado, é porque a concorrência está mais rápida.
Se o meu concorrente está mais rápido, o que eu faço para ser mais rápido que ele? Esse é o melhor número de segundos. Quantos segundos ricota que o meu e-commerce tem que ser para ser vendedor? Melhor que o concorrente. Foi melhor que o concorrente, você já está bem. Agora, se você fosse 13 segundos e o concorrente 14, cara, vamos baixar para uns 9, 6. Quanto mais rápido depois, aí fica melhor. Esse é um trabalho aqui ó, que vocês podem fazer com webpagetest.org. É gratuita a ferramenta. Vocês podem convencer qualquer pessoa por esse tipo de coisa aqui. Se você fosse do Flores Online aqui, você iria melhorar a taxa, a velocidade do site ou não? Ia ficar feio, né? Então, se você tem que convencer alguém, usa essa técnica. Mostra versus o concorrente, que funciona muito bem. Última parte, conteúdo, tá? O conteúdo, eu sei que vocês vão ter a palestra do Reis no final do dia, mas eu trabalhei com conteúdo altamente focado para e-commerce. Nos últimos 8 anos da agência, a gente trabalhou fazendo o que converte. Não é conteúdo para ser legal, é conteúdo que vende. Se não for conteúdo que vende, o cara não compra. Então, a gente teve que aprender dessa forma. Então, uma das coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo é que o Google não gosta de conteúdo duplicado. Ou seja, normalmente os e-commerces copiam conteúdo de descrição de produto, né? Você vai lá, vou copiar do cara do Mercado Livre, vou copiar do fabricante, porque é mais rápido, né? É mais fácil, tem que botar o e-commerce no ar. Vamos copiando de todo mundo, copia ali, copia. Direitos autorais? Dane-se, aqui é e-commerce, é nós na veia, é isso aí. Vamos lá, copia todo mundo. Legal. Isso acontece, é uma prática e tudo mais, só que o Google tem um algoritmo que filtra esse tipo de problema. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma página da Americanas, para vocês verem que tamanho não importa. É uma página da Americanas, de um telefone sem fio aleatório. Eu joguei lá, cliquei, peguei esse produto. Ele parece ok. Quando eu olho a descrição dele e jogo no Google, eu peguei um trechinho da descrição dele, tá? Selecionei um parágrafo e meio, joguei no Google e encontrei aproximadamente 395 resultados com o mesmo descritivo. Exatamente com a mesma coisa. Eu botei 394 duplicados, porque uma é ele, né? Então 395 menos 1, provavelmente 394, só para ser mais certinho. Mas tem uma porrada de gente com o mesmo texto que você. É a mesma coisa que o cara chega aqui, ó. Cheguei no Magazine Luiza, como é que é essa televisão? O cara fala exatamente o script. Eu saio da loja, vou no ponto frio, se o cara fala o mesmo script, você fala, cara, que estranho. Aí você vai lá, vou ali no Ricardo Eletro. Legal, cheguei no Ricardo Eletro, o cara fala a mesma coisa. Você fala, cara, e aí? Tipo, qual que é o diferencial? O que cada um vai acrescentar? No mundo real, isso não existe. Você fala com vendedores diferentes, que falam de experiências diferentes, que às vezes o cara vai falar para você, cara, eu comprei essa da Samsung, é uma porcaria, não compra, vai na da LG que está melhor, eu consigo fazer o mesmo preço para você. Não sei quantos de vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas eu já tive. O cara falar que não é bom, tem o produto, ele fala, se você quiser levar, por sua conta e risco, mas o da LG, e eu ainda faço o mesmo preço para você. Por quê? Porque o cara tá interessado, óbvio, em vender, mas ele está interessado na sua experiência ali, na informação, na qualidade que ele pode acrescentar. Então, uma das coisas que vocês têm que prestar atenção é que o Google, ele já está filtrando, já faz vários anos que ele filtra conteúdos duplicados. Se você copiar do fabricante, de outro lugar, você vai ser filtrado, principalmente se você for pequeno. Oi. Eu não consigo entrar lá no meio de 300 para ele ter oportunidade. Não, na verdade não. Quando você faz uma descrição única, o Google vai filtrar todos os outros, ele vai escolher um desses 395, colocar lá, e ele vai pegar um outro que não tem a mesma descrição. Normalmente ele faz isso. Então, às vezes, o fato simplesmente você reescrever a descrição te dá a possibilidade de aparecer onde antes você não aparecia. E a gente fez isso, eu, infelizmente não posso citar as lojas, mas uma puta loja gigante, acho que o Oliveira conhece, nós fizemos um trabalho de reescrever e criar conteúdo para cada um dos produtos. A gente fez 300 produtos por mês para eles, para vocês terem ideia, era uma equipe grande e tudo mais, fazendo, e eles, todo produto novo, eles já entravam com conteúdo novo. Então, eu fazia dos velhos, eles faziam do novo. Hoje em dia, passado anos depois, eu não atendo mais eles, mas eu sei que eles têm lá uma célula de todo produto novo tem que ter um descritivo novo. Ele lê a descrição do fabricante, ele bola um texto para isso. Ele monta, ele personaliza as vantagens e trabalha em cima das vantagens. Isso é um diferencial competitivo que vai te exibir nos resultados, não vai te filtrar. Tá? Então, investir em descrição é importante.
Às vezes você pode falar assim, pô, como é que eu faço? Você pode contratar um jornalista, pode ser um cara freelancer, você pode contratar uma agência ou fazer você mesmo. Às vezes você fala, ah, Cota, eu não tenho dinheiro, então, cara, você não tem dinheiro, você tem que fazer. Ah, mas eu tenho um monte de coisa de fazer. Você pode fazer isso aqui, depende da sua lista de prioridade. Isso aqui vai te dar um retorno a médio e longo prazo. Mas se você não fizer, você vai ter problema. Então, uma das 3 opções você vai ter que escolher. E a dica é priorizar pelos produtos que mais vendem. Tá? Começa pelos produtos que mais vendem. Você não vai conseguir fazer todos de uma vez só. Pega os que mais vendem na sua loja, vai lá, começa e faz de 5 em 5, de 10 em 10. Começa pequeno. Faz um trabalho. Coloca um estagiário ali que está em jornalismo, nada contra jornalistas na casa, mas o cara está morrendo de fome, velho. Contrata o cara. É sério. Não estou zoando, mas o cara tá lá, tem um monte de portal fechando, um monte de revista fechando, os caras querem trabalhar em alguma coisa. Chama um cara para fazer toda a parte de conteúdo que eu estou falando para vocês. Faz todo sentido. É barato hoje em dia. Eu não sei, aqui em São Paulo, eu trabalho aqui, tem uma agência aqui, cara, o preço de um jornalista, pelo que ele produz para a gente, é baixo. Cara, se vender 2, 3, 4 produtos a mais por mês para você, porque o cara escreveu 2, 3 inscrições, óbvio que o cara vai escrever muito mais, está feito. Vai se pagar, o ROI em cima desse cara é absurdo. É absurdo. Então, usem essa manha. Se os caras de portal, de revista não querem jornalista, eu quero, cara. Nossa equipe de jornalista está crescendo. No final... Oi? Cara, valorize seu trampo, cara. É isso aí, cara. Cara, não, mas aí os caras estão morrendo de fome porque os caras ficam brigando por causa de textinho. Traz o cara para fazer ROI e remunera ele sobre bonificação. Se vender mais, você vai ver se o cara não vai fazer conteúdo melhor. Ele quer esse tipo de estímulo. Ele quer trabalhar num lugar onde saiba que o conteúdo tem valor. É isso que eu falo pessoal lá da Mestre. O conteúdo tem valor. Só que fazendo matériazinha para portal não tem valor, porque ali é banner que está rodando. Eu sei que eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver com e-commerce, mas, cara, isso aqui, a médio e longo prazo, os jornalistas vão vir para essa área. Quem escreve conteúdo vai vir para essa área, porque aqui é onde está realmente o poder. É ROI, você investe mais, você paga melhor e tudo mais. Conteúdo de categoria, na mesma lógica. Eu sei que eu já estourei o tempo, tá, Oliveira? Ah, fica à vontade, a casa é minha, a gente vai até 6 horas da tarde, preparei mais alguns slides, brincadeira. Na teoria, né, de você valorizar mais o conteúdo das suas páginas, uma das coisas que é bem adotada em SEO é você fazer um conteúdo, um mini conteúdo descritivo para a sua categoria, porque às vezes tem uma listagem de produto e o Google precisa de um pouco de conteúdo, precisa para poder te posicionar um pouco melhor. E a gente faz conteúdos que a gente chama de complementares para colocar dentro de categorias, como, por exemplo, esse caso aqui. Esse caso é da Juliana Flores, que a gente já fez já faz muito tempo. Todas as páginas de categoria têm um mini textinho aqui em cima. Se você for começar a olhar os grandes e-commerces, todos têm esses textinhos. Isso aqui ajuda o Google a ler a informação, a entender um pouquinho mais sobre o que se trata aquela página. Você fala, ah, Ricota, é só vocês que fazem? Não, cara, a Amazon já faz há um certo tempo, talvez um e-commerce razoável, né, para vocês usarem como benchmark. Então, tá lá, cara, a Amazon faz, você faz. Tem o pessoal, eu estava no evento lá que eu falei para vocês, no Moscone, lá nos Estados Unidos, tem vários e-commerce que estavam lá palestrando, os caras fazem esse trabalho e dá muito resultado. Uma vez que você escreve um mini texto para cada uma das suas categorias, te ajuda mais. Nem toda a plataforma está preparada para isso, tá? Então, você tem que ver lá com a sua plataforma se você consegue. Coloco o conteúdo no início, no meio, no final. Onde eu coloco? Eu já trabalhei com todos os tipos. Normalmente eu coloco no início, se não é possível a gente coloca no final, da listagem de produtos, como foi o caso da Juliana Flores, né? Aqui é no início, da Amazon é no final. Então depende do que liberam de espaço para você. Ah, qual que você faria? Cara, se puder, faz nos dois. Eu sou assim, vai all in, né? Põe nos dois que tá valendo. O que mais? Também mesmo esquema de produto. Opte por começar pelas categorias que mais convertem, porque elas têm mais potencial a médio e longo prazo. Por último, não menos importante, o blog. Você fala, ah, putz, eu vou criar um blog para fazer o quê? Para gerar mais tráfego e tudo mais. O blog, no meu modo de ver, ele é um ativo muito top para e-commerce. É algo que 99% dos donos de e-commerce acham bobeira, e eu falo, continuem achando bobeira, porque 1% que trabalhar comigo vai ganhar dinheiro. Que jeito? Esse aqui é um exemplo de um blog que a gente começou em 2013, eu não vou citar o cliente simplesmente por causa da questão da NDA. Esse aqui é só o blog do e-commerce. Tá? Trabalho de conteúdo é aquela velha história, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então a gente veio fazendo todo o trabalho, parece que não vai dar certo, às vezes cai, às vezes volta, você fala, nossa, aconteceu aqui e tudo mais. Não, o que importa é o que está acontecendo aqui. Ó. A gente está batendo mensalmente quase 200, né? Vai dar umas 180 mais ou menos, acho que a gente já até passou esse gráfico de maio,
quase 200 mil sessões orgânicas, tá? Isso aqui é só o tráfego orgânico, fora o resto que vem, tráfego orgânico de pessoas acessando o blog. Para quê? Para aprender com a gente, para aprender com a marca, para ter mais conhecimento sobre a minha área, para eu ajudar mais a vida dele. E quando ele precisar comprar, ele vai comprar comigo. Por quê? Porque eu ajudei ele. Tudo que vocês forem e começarem a estudar sobre inbound marketing, acho que o Reis vai falar sobre marketing de conteúdo e tudo mais, as pessoas estão navegando hoje em dia não só para comprar. É uma parcela muito pequena que quer comprar agora, mas a maior parte das pessoas que estão no Google, elas querem informação. Por exemplo, sei lá, para o meu cliente de flores é como eu cuido da minha orquídea. Você vai falar, vou fazer um conteúdo desse, eu quero vender orquídea para ele. Mas para ele comprar a orquídea minha, ele precisa aprender como cuida. Para ele comprar uma rosa ou outra flor, ele precisa aprender como cuida. Se ele aprender comigo, deu certo, ele vai voltar sempre lá. E quando ele voltar lá, eu tenho algumas sacadas para poder ajudar. Então, algumas ideias, oportunidades de conteúdo. Primeiro, saiu um produto novo no seu mercado, coloca lá, faz um review dele. Tudo que esses vlogueiros, blogueiros e tudo mais fazem, faz isso no seu e-commerce. Cara, tá aqui, ó, essa câmera digital e tal, vamos testar ela agora, olha como é que fica, legal. Faz isso no seu blog, ajuda o usuário a tomar a decisão. Ou ainda, pega os principais produtos. E aí, Carlos? Pega todos os principais produtos do mercado, coloca exatamente ele dentro do seu blog. Ou oferta, cara. Cara, essa é a semana do queima de estoque do Power Bank. Vamos fazer todos os Power Banks mais barato. Cada dia você solta um post sobre um Power Bank. Ou ainda, marca descontinuada. Muitas das vezes vem gente procurando produto descontinuado que não funciona mais e ele quer saber, tá, o que substituiu esse produto? Qual que eu compro, então? Porque alguém me falou que esse era bom, eu não sei. Eu não sei o que veio depois. Ou ainda, né, comparativa entre produtos. Falar, por que eu devo comprar um Samsung? Quais as vantagens do Samsung lá, o S8 versus o iPhone 7 Plus? Cara, as pessoas têm essa dúvida. Quando ela pesquisa lá, Samsung S8 e iPhone 7 Plus review, as pessoas querem entender uma opinião. Essa pessoa está quase comprando. Sabe aquela ideia do cara vai ali, ele vai olhar e possivelmente ele vai comprar? Pouca gente atua nesse mercado. Vários blogs de afiliados trabalham nesse mercado de review, de comparativo. E a maioria dos e-commerces não, eles deixam lá, deixa aí que alguém vai fazer. Cara, traz para casa, faz você. E por último, se você lançar alguma categoria nova de produtos, coloca no seu blog. Tá? Uma diquinha extra que não teve em palestra nenhuma minha, porque eu vi quando eu estava fazendo a palestra para vocês. A Keyword Tool, a nova moda nos Estados Unidos, só vou dar um spoiler, tá? Porque vai vir nas minhas próximas palestras, mas a nova moda nos Estados Unidos é você identificar quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo. Em outro momento, eu não tenho muito tempo, em outro momento eu falo por quê. Mas dentro da ferramenta Keyword Tool tem uma abinha agora chamada Questions. E eu usei ainda vestidos e coloquei, ó, onde comprar vestidos de festa, onde comprar vestidos de noivo, onde comprar vestidos de renda, onde comprar vestidos baratos, onde comprar vestidos longos. Tudo isso é ideia para o blog. É você pensar em o que a pessoa com essa pergunta gostaria de ver. Não necessariamente você já tem que apresentar um produto de cara, mas às vezes a pergunta ali você tem que ajudar a responder e possivelmente ela vai comprar com você. E para criar um mapa de conteúdo foda, tem uma coisa chamada matriz de conteúdo. É uma empresa, uma gringa que fez essa matriz. Eu dei uma aula dessa, para quem me acompanha no Instagram, eu dei uma aula dessa no Instagram, eu posso colocar de novo, posso fornecer essa aula, mas ensinando como faz isso para o Brasil. Existe a visão de você criar conteúdo, né, daqui da parte de baixo, mais emocional, mais racional para mais emocional e mais de percepção para compra. Então, às vezes, a gente só trabalha aqui em cima, né? Ou aqui embaixo, para e-commerce, só na parte de compra. Mas o blog trabalha no outro lado, em manifestar o desejo da pessoa em possivelmente comprar. Parte paralela que não está no slide. Tá? Com esse tráfego aqui, depois quando vocês pegarem o slide, vocês olham essa matriz, tá? Fica à vontade. Esse tráfego aqui, para quem faz mídia, sabe que isso aqui é um potencial ativo de remarketing. Cara, se eu tenho 200 mil pessoas por mês vendo meu conteúdo, são 200 mil pessoas que eu posso impactar com remarketing. Cupom de desconto, produto mais barato e tudo mais. Está prontinho. Então, é um ativo que indiretamente eu posso usar para mídia. Então, essa matriz, tudo que eu falei aqui de exemplo para vocês, ó, voltar aqui, tudo que está aqui está dentro da matriz já. Então, eu tentei segmentar para e-commerce que vocês podem utilizar. Por último, não esqueça da conversão no blog. Esse aqui é um cliente nosso chamado EB Baterias, que a gente fez o blog para eles.
Nós, por muito tempo, nós fizemos o conteúdo para eles. Hoje a gente não faz o conteúdo do blog mais, mas sempre, no final de cada post, na página inicial do blog, tem isso aqui, ó, listagem dos produtos. E vende todo mês. Então, não é que o blog não vende, é que a gente não tem a percepção de quando vender para o usuário do blog. Então, façam esse trabalho que vai ajudar bastante. Cuide do blog, né, como vocês cuidam do e-commerce de vocês. A escolha é de vocês agora e no final do evento vocês vão ter a mesma escolha. Sair daqui, né, primeiro ponto, e não fazer nada. Aprendi um monte de coisa, ouvi um monte de coisa, é muito difícil. Isso aí, continua achando difícil porque o mundo é para os fortes, né? Então, se você fizer parte de 1% que quer mudar, de fato, o e-commerce, como o Bruno está fazendo, eu acho muito legal o trabalho que ele está fazendo, vocês têm tudo agora. Vocês não precisam me contratar, vocês não precisam de uma consultoria de SEO. No máximo, quando vocês precisarem de ajuda, vocês podem me procurar alguém de SEO, tá tudo bem. Mas aqui está o ouro para vocês. Vocês baixem esse slide, eu não sou de dar todos os slides, vocês baixem esses slides aqui, vocês vão fazer muito dinheiro, vai dar muito certo o e-commerce de vocês, tenho certeza, que é comprovado. Ou vocês podem tomar essa decisão de pegar os slides, estudar mais, fazer mais e dar certo. Beleza, gente? Está aqui meus contatos. Bruno, desculpa aí de ter estourado o tempo, mas tentei passar o máximo de informação possível. Eu não sei se a gente vai ter tempo para dúvidas. Ah, né? Ricotinha, Ricotinha! Também te amo, Kim. Roubei seu tempo, né? Vai ter. Não, vai ter? você não rouba nada. Vamos então, lá. Um de cada vez, gente, sem confusão. E olha aí, ó, 3 pessoas já na hora. Esse aqui ele mostrou um belo sovaco para mim, então eu gostei. Obrigada. Fábio Ricota, você mencionou ali que na busca orgânica pode aparecer uma foto e embaixo não, ou vice-versa. Isso. Como é que eu faço na busca orgânica na busca orgânica do meu site aparecer aquela foto? Isso. É uma decisão exclusiva, unilateral do Google, tá? Então, você pode permitir que ele exiba desde que você faça aquela marcação de dados de produto. Porque naquela marcação tem um itemzinho chamado imagem. Quando eu falei de dados estruturados, eu falei lá do esquema.org, que é uma pagininha vermelha que eu coloquei ali, e ele tem a marcação de dados para produto. Se você fizer isso, nessa marcação vai estar inclusa a imagem. Aí o Google pode decidir mostrar a sua imagem ou não, tá bom? Vai dele mostrar. Oi, tudo bem? Oi. A minha loja hoje está no Wix. Eu tenho ouvido falar que algumas plataformas são prejudicadas por alguns motivos que eu ainda não entendi quais, nas buscas do Google, na otimização, no SEO, enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso? O Wix, ele é uma plataforma mais engessada. Não é que ela tem alguma penalização no Google, nem nada. Nenhuma plataforma vai ter um problema sério frente ao Google, a não ser pela limitação dela de funcionalidades. Tudo que eu vim mostrando para você, provavelmente, no Wix você não consiga fazer tudo. E é na hora que o pessoal fala, ele é prejudicado em termos de SEO. Quer dizer que você não consegue explorar todo o potencial. É aquela história de você botar um Fusquinha em Interlagos. Cara, você vai chegar nos 80 por hora com o Fusquinha tremendo, né? Você vai terminar o percurso? Vai. Mas você vai fazer no tempo necessário? Não vai. Então, é mais ou menos essa lógica. Não é uma loja ruim, mais uma vez, não é uma plataforma ruim, mas se você quiser aproveitar todo o potencial de SEO, eu recomendo que você saia, sim, dessa plataforma. Tá? O Wix não é uma plataforma que a longo prazo vai te atender. Tá bom? Os gêmeos agora vai ter que fazer junto, sincronizada a pergunta. Eu te acompanho no Facebook. Eu também conheço vocês pelo Bruno. No blog. São famosos. E até te dar o parabéns, né? Porque ontem veio um outro rapaz, esqueci o nome, de falar do robô. O pessoal ficou impressionado. Eu já sabia, e você usa na tua página, eu faço uns testezinhos lá. Eu já sabia, mas a minha pergunta é sobre os... eu fico lá, perturbando aí lá. O sitemap. Eu fiz já para o meu domínio, só que eu não fiz para o meu subdomínio. Okay. Tem que fazer um para cada e subir ou não? Certo. Depende, tá, de como... Se a sua plataforma ela já faz, você tem que olhar dentro da listagem do sitemap XML. Se ele já listou ali para o subdomínio, beleza, não precisa. Mas se ela não listou, você vai ter que fazer um para cada subdomínio, sim. Sim, mas não tem problema fazer 2, subir não tem. Você pode fazer 50, 1000, pode fazer quanto você quiser. Beleza. Agora, uma dica extra, já que você perguntou. Uma sacadinha para e-commerce que a gente descobriu. Não tem nada do Google provando, tem... Talvez, vou falar que tem 10 artigos no mundo falando sobre isso, para não falar que não tem nenhum. É você fazer um sitemap dos últimos 100 produtos da sua loja. Quando você envia isso, não sei porquê, não tem explicação, mas a gente mensurou, isso funciona. O Google entende mais rápido quais são esses últimos produtos e indexa mais rápido. Então, cara, se você tem muito volume de produto entrando,
essa técnica vai te ajudar esse produto está rapidamente indexado no Google. Tá? Então, é uma diquinha essa. Então, você pode ter... Valeu, obrigado. Não. Você não precisa... lá naquele lugar que você envia o sitemap, você pode enviar quantos você quiser. Não é um só, não. Então, você cria esse sitemap extra. Você pode até criar por categoria, tá? Então, isso também funciona do mesmo jeito. Cria por categoria do seu site, mas dá mais trabalho. Mas quando você envia, parece que o Google, quando você quebra em tamanhos menores, ele entende um pouco melhor. Parece. Oficialmente, não é esse discurso do Google, tá? É mais experiência. Tudo bem, Fábio? E aí, tudo bem? Dentre tudo que foi falado, você teria, sei lá, 3 principais dos pontos que a gente deveria priorizar, o que é mais representativo para o Google. E segundo, eu consigo ver pelo Search Console qual palavra que eu converti do orgânico. Porque pelo Quando AdWords você fala converter, clicar vender. E acessar o site. Não, vem uma venda, por exemplo. Não. Porque pelo AdWords eu consigo ver a palavra que certo. Converte, mas o orgânico isso não é possível. Não é possível mais. Isso no início, quando a gente fazia um trabalho, vou responder primeiro a última e depois eu volto. Quando eu comecei em SEO, essa informação estava disponível dentro do Google Analytics. Tá? Depois de um certo tempo, por questões de privacidade, o Google tirou essa informação. Hoje não dá mais para você ver qual palavra-chave do orgânico converteu como você faz no AdWords. Ainda assim, no AdWords ainda está meio mascarado, eles estão tirando cada vez mais a força do AdWords para você saber isso. No Google Analytics, o que eu recomendo é que você troque a visão. Pense em qual URL que gerou a venda. Porque aí lá no Search Console você também consegue ver as URLs. Então aí você consegue fazer um match ali, tá bom? A gente mudou a visão de palavra-chave para URL. Tá bom? Até a última, agora falando de... Pergunta, não queria atrapalhar, não, desculpa aí. Segue aí, Kim, rapidão. Não queria nem... Rapidão. 3 coisas importantes. Eu botei os 3 pilares. Né? Mas se você tivesse que escolher alguma coisa, olhe se seus títulos estão corretos, veja a velocidade do seu site e faça a marcação de dados. Se você fizer esses 3, cara, eu acho que você tem uma boa longevidade. Tá bom? A gente está com ela lá na ponta, lá com a última pergunta. Última pergunta, mas eu vou estar aqui fora, tá? Então, quem quiser perguntar, eu vou estar aqui fora até a hora que sobrar a última pergunta. Ou até a gente desmaiar de fome. Beleza? Boa. Vamos lá. Fábio, a minha é 2 em 1, na verdade, ainda. Se você faz os seus blogs com um domínio diverso ou um subdomínio, e falando em velocidade, qual é o tamanho ideal das imagens em kbyte na página do produto? Tá. Então, primeira pergunta, não importa muito, em termos de SEO, se você vai fazer no subdomínio, né, ou seja, no endereço blog.minhaloja.com, ou se você vai fazer na minhaloja.com/blog. Eu sou adepto do seguinte, é possível fazer dentro da minhaloja.com.br/blog? Às vezes você não consegue porque a plataforma é fechada, você não consegue botar naquele diretório, então a gente vai para o subdomínio. Mas a minha escolha primária é diretório, então minhaloja.com.br/blog. Se não for possível, a gente coloca em blog.minhaloja.com. Oi? Não faça isso. Sempre no mesmo domínio da sua loja. Sempre minhaloja.com/blog ou blog, nada de blog da minhaloja.com.br. Não faça isso, não jogue em outro lugar, tá? Agora, a sua segunda era a segunda pergunta, né? Sobre tamanho de imagem. O tamanho de imagem é aquele, tem que ser nítido para o usuário, né? Tem que ser razoável e não pode pesar muito, não tem um tamanho ideal, mas é o menor possível, que não estrague visualmente a sua proposta e que seja útil. Existem sacadas hoje em dia de HTML5 que você pode colocar. Quando o cara está carregando via celular, ele carrega um tipo de imagem, quando ele está via desktop, ele carrega outro tipo de imagem, né? Então tamanhos diferentes, você coloca thumbs diferentes. Eu acho que tem muita sacada aí por trás, mas o tamanho específico ideal não existe. É o menor possível que não estrague a experiência do usuário. Tá bom? Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Fábio Ricota!